Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como O Mundo da Lua e O Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma festa de casamento onde foi servido só guaraná e salsichas em penicos. E vou falar também desse livro chamado Antes e Depois, onde, entre outras, tem a história de um menino que aos 10 anos foi vendido como escravo pelo próprio pai para pagar dívidas de jogo. E o mais louco é que essa história teve final feliz. Então, se você gostar, por favor, se inscreva e se curtir, curta também. Antes de mais nada, eu quero mandar um grande beijo para minha querida tia Alice, que é a pessoa que está me contando as histórias sobre o meu avô Oscar, que era pai dela, e o meu bisavô José Francisco de Oliveira, mais conhecido como Zé Pernambuco. Um beijo, tia! As 3 canções brasileiras mais famosas em todo o mundo são Garota de Ipanema, Aquarela do Brasil e Tico Tico no Fubá. Uma das lojas onde o Zequinha de Abreu pegava coisas sem pagar era uma mistura de doceira, lanchonete e botequim, que era do meu bisavô Zé Pernambuco. Por que Zé Pernambuco? Porque ele era de Recife. Ele era filho de uma escrava. E aí quando ele nasceu, já tinha sido assinada pela princesa Isabel a lei do vento livre. Então ele não era escravo, porque ele nasceu 5 anos ou 4 anos mais ou menos depois dessa lei. Mas a mãe dele ainda era escrava, porque não tinha acontecido a abolição da escravatura mesmo, né? Então ele ficou um tempinho com a mãe dele, e aí depois ele foi levado por uma senhora que cuidou dele, foi praticamente a mãe dele. Só que aconteceu o quê? Ele se tornou uma situação que aconteceu com muitas pessoas que ficaram livres, mesmo depois da abolição, que não tiveram escolha e tiveram que continuar trabalhando de graça em troca de casa e comida, tá certo? Porque o governo não preparou nada, eles fizeram a abolição da escravidão, só que as pessoas que eram escravos não tinham como voltar para a África, tá certo? Porque a maioria já não tinham vindo da África, já eram filhos de pessoas que vieram da África, né? Então meu avô ficou morando 14 anos com essa senhora, que devia ser muito bacana, e que ensinou ele a cozinhar. Ela era cozinheira e ele trabalhava para ela. Só que ele ficou trabalhando de graça. O bom é que ele aprendeu uma profissão que ele gostava muito, ele era um excelente cozinheiro, porque ele adorava cozinhar. Só que quando ele tinha 14 anos, ele ficou sabendo que um bando de cangaceiros tinha passado pela cidade, e aí ele falou, eu quero ficar um tempo com esses cangaceiros. Foi lá e se ofereceu para ser cozinheiro deles. Eles aceitaram e ele ficou um tempo andando com os cangaceiros. Resumindo, ele acabou indo para São Paulo, para o estado de São Paulo, e foi morar em Santa Rita do Passa Quatro. Não sei se foi lá ou foi em São Paulo, enquanto ele estava indo para Santa Rita do Passa Quatro, ele trabalhou para uma outra cozinheira, que era uma francesa, que ensinou ele a fazer comidas finas e doces, deliciosos. Então por isso que depois ele teve uma doceira. A cidade era uma cidade ainda pequena, apesar de ser uma das maiores do interior de São Paulo, e ele era o banqueteiro de Santa Rita do Passa Quatro. Todo casamento, formatura, grandes festas que eram feitas, chamavam ele porque ele era o único e ele era muito bom. Só que ele era fã do Pedro Malas Artes, que é um personagem folclórico brasileiro, que é uma mistura de João Grilo, que é o personagem daquela peça Alto da Compadecida, com Pernalonga, com o Saci. É um personagem que sempre se dá bem, engana as pessoas, faz brincadeiras de mau gosto, e ele era muito espirituoso, muito bem-humorado, isso quando ele não estava bravo, porque aí tinha que sair todo mundo correndo de perto dele, porque ele virava um bicho. Mas quando ele estava bem-humorado, ele fazia brincadeiras, e uma das brincadeiras que ele fez uma vez foi de combinar com o pai da noiva de um casamento que eles iam fazer essa festa, e quando abria a porta lá do salão onde ia acontecer a festa, só tinha salsicha, servir pinico e guaraná, entendeu? Para as pessoas comerem. Aí depois ele falava, não é nada disso, aí depois entravam pessoas trazendo comidas finas e champanhe, etc, etc, etc. A história do meu bisavô Zé Pernambuco tem a ver com um livro chamado Antes e Depois, que é sobre um dia decisivo na vida de 7 crianças ou jovens brasileiros que dividiu a vida deles entre antes e depois de um acontecimento crucial. Mas esse livro não é um livro de história do Brasil, é também sobre
história do Brasil. Mas é romanceado, entendeu? Porque cada uma das 7 histórias é contada de um jeito. A história do Dom Pedro II, que se tornou imperador de um dos maiores países do mundo aos 14 anos, é contada como se fosse um diário de um vampiro que trabalhou para a família real portuguesa. Então começa no dia que eles vieram para o Brasil, fugindo do Napoleão, e vai indo até o imperador se tornar imperador. A história do segundo personagem, para mim, começou quando eu era criança, foi quando eu li um livro chamado Cazuza, que é dos anos 30, e que é uma história de um menino que vivia numa vila no interior do Maranhão, que é assim, bem romanceada, tudo, a mãe é boazinha, o pai é muito bom, a professora é muito boa, aí tem um professor que é muito mal, todo mundo é muito mal ou muito bom. E aí ele tem coleguinhas, e todos são muito bons, a não ser o rico, que é muito mal, etc, etc. É um livro interessante, é bem antigo, né? E assim, é bem da época mesmo. Mas aí, um dos capítulos conta a história de Luiz Gama. E eu fiquei com esse personagem na cabeça. Quando eu li alguma coisa sobre ele, quando eu estava pesquisando para escrever esse livro, alguma coisa me veio assim, que era uma pessoa que eu já conhecia. Aí depois eu fui reler esse livro e eu descobri que eu já conhecia realmente, que eu li a história dele de quando eu era criança. Então, ele é o personagem que foi vendido como escravo pelo pai quando ele tinha 10 anos. Porque ele era filho de uma escrava livre, na verdade uma africana, que se tornou livre, e um fidalgo português, que era um pilantra. Ele era rico, e aí ele gastou todo o dinheiro que ele herdou do pai, e ele jogava muito. Então, para vender quando ele vendeu o filho por causa de uma das dívidas de jogo que ele tinha, tá certo? Só que depois ele foi autodidata, ele conseguiu ser advogado, ele estudou sozinho numa biblioteca de um senhor que deixou ele folhear os livros dele na biblioteca dele, estudar, e ele se tornou advogado e ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. A terceira história é da Chiquinha Gonzaga, que é uma das principais compositoras de música popular brasileira, inclusive compôs o primeiro hino de escola de samba, da primeira desfile de escola de samba. Ela foi assim a primeira maestrina brasileira, ela foi a primeira compositora de peças musicais brasileiras, ela foi a primeira várias outras coisas. Ela teve uma vida muito louca, teve vários filhos, casou várias vezes, separou, e ela ganhou um piano. O dia que mudou a vida dela é que ela ganhou um piano quando ela era criança e já começou a compor. Ela compôs sei lá quantas peças, muitas, você não lembra agora exatamente o número, mas ela é um personagem fantástico e a vida dela é contada como um musical, tá certo? É uma peça musical, é o texto de uma peça musical em que a história dela é contada de trás para frente. Começa com ela subindo a escada para ir para o céu e aí vai até o dia que ela ganhou o piano. A outra história é do Lima Barreto, um dos grandes escritores brasileiros, que foi modernista antes dos modernistas. E a história dele acontece na porta do céu. No dia que ele morreu, ele chega no céu e aí um arcanjo tem lá, abre o livro da vida dele e conversa com ele a respeito da vida dele. E aí eles falam de um dia que foi decisivo na vida dele, que foi o dia 13 de maio de 1888, quando foi assinada a lei de abolição da escravidão, que a Princesa Isabel assinou. E aí teve uma grande festa que ele presenciou, porque ele foi lá e viu a Princesa Isabel dar tchau para todo mundo lá da sacada do palácio. E por acaso, era aniversário dele de 7 anos. E para ele foi praticamente um presente de aniversário, tá certo? E aí tudo que ele fala aqui eu peguei, foram coisas que ele escreveu, mas eu transformei num diálogo dele com um arcanjo. A vida do Monteiro Lobato eu transformei numa entrevista, uma suposta entrevista de um jornalista com uma menina que já é uma senhora, mas que quando era criança era amiga do Monteiro Lobato e que teria inspirado a menina Narizinho. E aí eles falam sobre um dia decisivo na vida dele, que foi quando ele já era órfão de pai e mãe. Aí o avô dele, que era Visconde, que se tornou o tutor dele, decidiu que ele não ia ser pintor nem desenhista, muito menos caricaturista, e que ele ia estudar advocacia e que seria advogado. E nesse dia morreu um pintor, mas talvez tenha nascido um dos
grandes escritores brasileiros, principalmente de literatura infantil. A parte do Mário de Andrade, que é um dos outro grande escritor brasileiro, eu transformei num programa de televisão chamado Quem Serei Eu?, em que um ator bem jovem representa ele quando era adolescente, e aí 3 celebridades que estão participando do programa têm que fazer perguntas, e a partir das respostas eles têm que descobrir quem ele vai ser quando ele crescer. E aí se fala sobre a história que ele era pianista, concertista, ele era excelente pianista, excelente músico, inclusive depois quando ele virou escritor, ele escreveu bastante sobre música, pesquisou, escreveu livros sobre música, porque por causa de uma bolada que o irmão dele levou num jogo de pelada, de futebol, e morreu. E aí ele ficou traumatizado e aí ele não conseguia mais tocar piano, e depois ele acabou sendo um escritor. Talvez ele virasse escritor, porque ele tinha que ser escritor, mas talvez a vida dele de pianista concertista não permitisse que ele desenvolvesse o trabalho que ele desenvolveu de escritor. Então foi um dia muito decisivo na vida dele. E aí a última personagem é Maria Lenk, que foi uma das grandes atletas brasileiras, que foi a primeira brasileira a participar de uma Olimpíada, e aí ela ia participar da próxima, com grande possibilidade de ganhar medalhas, só que aconteceu o quê? Começou a Segunda Guerra Mundial e foi suspensa a Olimpíada, e ela acabou não indo. E aí é uma entrevista em que eu usei respostas dela e eu fui inventando perguntas, tá certo? E ela, na verdade, se você pensar bem, de todos esses que eu falei, ela é a única que não tem a ver explicitamente com a escravidão e a abolição da escravidão. Mas ela é uma pessoa que venceu muitos preconceitos, tá certo? Por ser atleta, mulher, e para conseguir ir para a Olimpíada e treinar, ela teve que casar, porque a mulher tinha que casar, né, e ter filhos. Ela fez tudo o que tinha que fazer, mas ao mesmo tempo ela foi desenvolvendo esse trabalho fantástico, e ela era uma nadadora maravilhosa. E ela, inclusive, no dia que ela morreu, de manhã ela estava na piscina, ela começou a se sentir mal dentro da piscina, então ela praticamente morreu dentro de uma piscina, com mais de 90 anos. E a história dela é que ela teve pneumonia, e aí o médico falou que ela devia nadar, que seria bom para ela nadar. E aí o pai dela ensinou ela a nadar no rio Tietê, que era um rio onde as pessoas nadavam, por incrível que pareça. E aí ele amarrava ela numa boia, amarrava tipo assim, como se fosse uma vara de pescar, e ela aprendeu a nadar no rio Tietê, nadando. Aí tem outros detalhes que você fica sabendo se você comprar o livro e ler, ok? Então, em linhas gerais, é isso que é o livro Antes e Depois, tá certo? É um livro que eu gostei muito de ter escrito, eu tenho muito orgulho de ter pesquisado a vida dessas pessoas. Eu queria só mandar mais um beijo para minha tia Alice, tá bom? Tchau! Beijo, tia!